Então, vamos para o segundo vídeo da aula de hoje. O primeiro vídeo nós tratamos a respeito da classificação quanto ao objeto, que nós chamamos lá de objeto genérico. Agora nós vamos tratar da classificação quanto à forma ou tipo. Relembrando que nós dissemos no primeiro vídeo, após a decisão dos sócios de constituírem a sociedade, eles têm duas decisões específicas. Uma, decidir o objeto, qual é o objeto genérico que eles vão realizar para obter aquela vantagem econômica. A segunda decisão é a forma ou tipo que nós vamos tratar agora. Ou seja, não basta definirem o que vão realizar para a obtenção da vantagem econômica. Eles têm que decidir qual é a forma de organização e isso é estipulado pela lei nos tipos societários que a lei apresenta para os sócios, ok? E para isso, nós temos que recorrer ao que dispõe o caput do artigo 983 do Código Civil, que é importante que vocês acompanhem e, se for necessário, dê uma pausadinha no vídeo, ok? Então, vamos lá. No artigo 983, quem tem a apostila, acompanha a apostila, quem não está com a apostila, vai e recorra ao próprio código. Vejamos lá. Diz o artigo 983, a sociedade empresária deve, e quem está acompanhando pela apostila, observou que eu coloquei o deve em letras maiúsculas e sublinhado. Deve o quê? Constituir-se segundo um dos tipos regulados nos artigos 1039 a 1092, obviamente do Código Civil. Ponto e vírgula. Na sequência, a sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos e, não fazendo, subordina-se às normas que lhes são próprias. O que é isso? Olha só, o Código Civil, ele apresenta uma lista no caput do artigo 983 de 5 tipos societários. Quais são eles? A sociedade em nome coletivo, as duas comanditas simples por ações, a limitada e a anônima. E diz o seguinte, que enquanto que, diz em outras palavras, que enquanto que a sociedade empresária ela é obrigada a optar por algum desses 5 tipos, a sociedade simples só opta se quiser. Ok? Imaginem, né? É um cardápio, estão na mesa do restaurante a sociedade empresária e a sociedade simples. Enquanto que a empresária é obrigada a escolher algum daqueles ali, a sociedade simples escolhe se ela não quiser. Por quê? Porque se ela não quiser nenhum daqueles, diz a sequência do caput do artigo 983, né? E não fazendo, subordina-se pelas normas que lhe são próprias. Ou seja, é como se a sociedade simples tivesse levado uma marmita. Ah, não quer nenhum desses, pegou a marmitinha dela e vai comer a dela. E a sociedade empresária não tem. Então, vem a grande questão. Por que a sociedade empresária é obrigada a optar por alguma daquelas formas e a sociedade simples apenas é facultativo? Se ela quiser, ela escolhe, se ela não quiser, ela não escolhe. Por uma razão, né, que fica muito nebulosa na lei e, me desculpem, os livros em geral não são muito claros também. É que, quando na sociedade empresária, quando a gente fala de sociedade empresária, nós estamos nos referindo apenas a um aspecto. Qual é esse aspecto? Ao objeto, que particularmente nós estamos chamando de objeto genérico, ou seja, o objeto empresarial, ok? A primeira decisão. Na sociedade simples, nós estamos falando, quando nós falamos simplesmente sociedade simples, nós referimos a 2 aspectos. Na primeira decisão, quanto ao objeto genérico, ou seja, qual o objeto da sociedade simples? Objeto não empresarial, na forma que nós vimos no primeiro vídeo, né? Mas, quando nos referimos à sociedade simples, nós também podemos estar nos referindo à forma ou tipo. O que é isso? Se nós formos lá no Código Civil, no artigo 997, no alto do artigo 997 está escrito da sociedade simples. E do artigo 997 ao 1038, o que tem lá? A regulamentação de um tipo societário que tem a denominação de sociedade simples. Ou seja, a sociedade simples é tanto objeto quanto tipo ou forma. E na sociedade empresária, nós podemos virar o Código Civil do avesso, virar todo o ordenamento jurídico do avesso e nós não vamos achar uma forma própria para a sociedade empresária. Então, se a sociedade simples não quiser optar por nenhum daqueles, vai
se organizar na forma de uma própria sociedade simples. Aí é o que a gente chama de sociedade simples pura. Ela vai ser simples tanto no objeto quanto a forma. E a sociedade empresária não tem uma forma, ela é obrigada a adotar uma daquelas modalidades, ok? Nome coletivo, uma das duas comanditas, né? A própria a sociedade limitada e a sociedade anônima. Ah, não gostei, não tem não gostar. Se optou na primeira decisão por sociedade empresária, tem que ficar como uma dessas, porque senão ela não vai ter uma forma própria para se organizar. Ok? Então, isso. Quando a gente estuda sociedade empresária, a gente vai estudar sociedade empresária só no início da parte geral do direito societário, né? E quando a gente se refere à sociedade simples, nós vamos falar da sociedade simples lá no início da parte geral, na classificação, né, quanto ao objeto, e depois lá nas sociedades em espécie para tratar da sociedade simples enquanto espécie de sociedade de forma de sociedade. Também o direito societário colocou a sociedade simples em primeiro lugar lá no Código Civil, porque ela serve, via de regra, como uma parte geral, como uma sociedade subsidiária, como uma norma subsidiária às demais sociedades. Ok? Então, ela serve na sociedade em nome coletivo, no que couber, aplicam-se as normas das sociedades simples, a própria sociedade empresária também aplica-se, porém com uma regrinha diferenciada, né, que nós vamos ver mais para frente, ok? E aí nós ficamos nesse segundo vídeo e voltamos no terceiro vídeo para concluir a matéria dessa aula, com duas classificações juntas que são bastante simples. A classificação quanto à personificação das sociedades, né? E aí tem as personificadas e não personificadas, e a classificação quanto à responsabilidade delas, ok? Então, até o próximo vídeo. Vou desligar esse aqui agora.